Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E no vídeo de hoje eu venho fazer uma reflexão sobre muitas vezes a gente quer conquistar grandes coisas, a gente quer alcançar altos voos, queremos nos desenvolver, queremos enriquecer e não há nada de errado com isso. Mas o que não percebemos é que muitas vezes a gente não está conseguindo dar conta daquilo que é pouco, daquilo que é pequeno, daquilo que já está em nossas mãos. E a gente quer alcançar coisas ainda maiores sem ter cuidado das coisas pequenas. E aí eu tô trazendo essa reflexão porque essa semana, melhor dizendo, ontem, eu estava refletindo sobre isso, que eu estava angustiada se eu deveria ou não pegar um curso, né, que estou com alguns planos aí, e aí eu preciso de um curso para me orientar. E eu fiquei na dúvida se eu pegava ou não esse curso, porque tem um custo um pouco alto, né? Um custo considerável, né? Nossa, é muito dinheiro. Mas é algo que tem que se pensar, né? Tem que olhar direitinho as finanças. Eu já trouxe nesse canal aqui assunto sobre educação financeira e é um assunto muito importante que nós devemos ter cuidado. Nós não devemos sair por aí comprando tudo que vermos pela frente, ainda que precisemos das coisas, mas tem que ter cuidado, tudo tem que ser avaliado, colocado no papel, olhar a sua planilha de contas, o que tem para entrar, o que tem para sair, né, no sentido de dívidas, de compromissos financeiros, saber se dá para esperar um pouco mais, enfim, tem outros vídeos que eu falo sobre isso. Eu trouxe até nesse canal aqui o livro da Patrícia Lages, O Sucesso Não Cabe na Bolsa, e eu já falei sobre isso, sobre esse assunto, como é muito importante ter educação financeira. Baseado nisso também, justamente nessa questão da educação financeira, que eu também fiquei na dúvida se seria um momento adequado, seria um momento oportuno pegar esse curso ou não. E aí eu conversava com Deus, pedia sabedoria a Deus para saber assim, eu devo ou não pegar, será que... Não é? Você fica um pouco ali meio receosa de não conseguir dar conta, de não conseguir dar conta no sentido, e se no caminho aparecer outras coisas que eu preciso adquirir e não consiga pegar a outra coisa, ou não consiga honrar com esse compromisso que eu quero fazer agora. Então, muitas coisas. Mas aí veio uma reflexão no seguinte, não é só a questão de eu não conseguir dar conta no sentido financeiro de conseguir pagar ou não esse curso, mas sim que se eu vou realmente fazer esse curso, eu tenho tempo suficiente para fazer esse curso. Dizem que tempo a gente arranja, né? Diz que é a nossa prioridade, mas Deus me fez pensar a questão do tempo. Você quer mesmo isso? Porque às vezes a gente quer muito uma coisa e tá tudo bem, tá tudo certo em querer. Mas se a gente adquirir, no caso, se eu adquirir esse curso, eu vou me comprometer mesmo em estudar? Ou vou deixar a dificuldade, porque eu sei que eu vou encontrar desafios, porque eu trabalho, eu vou ter que dedicar tempo para estudar, dedicar meus finais de semana para estudar, vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder fazer esse curso. E eu estou pronta para fazer isso, estou preparada, estou disposta a abrir mão de certas coisas para fazer. A questão não é só pagar, é se você vai fazer. Então eu percebi que muitas vezes eu começava a fazer algo e não terminava. E aí eu lembrei que eu comecei a ler um livro há muito tempo, e por conta do trabalho, da correria, eu deixei um pouco de lado. Comprei até outros, li mais rápido do que esse, que é um pouco maior, às vezes depende do tema também, enfim. Mas eu sei que esse livro eu ainda não terminei de ler. E veio à memória esse livro ontem. E eu me questionando, Alessandra, você não foi capaz, você não se comprometeu, a questão da capacidade. Você não se comprometeu em terminar a leitura daquele livro porque você acha que vai dar conta de algo maior. Ver essa reflexão em mim, falei, poxa,
É isso, a gente tem que ter muito cuidado. Se eu não conseguir, não me comprometer, independente da dificuldade, porque eu estou trabalhando, se eu pegar esse curso, eu vou continuar trabalhando, porque eu não vou poder sair do meu trabalho. E aí, mesmo no percurso do ano, eu trabalhando, fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo agora, eu não me comprometi em terminar a leitura de um livro, eu vou conseguir terminar, concluir um curso durante um ano? Essa é a pergunta. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Então, muitas vezes a gente quer muito algo, mas a gente não conseguiu dar conta do que já tinha nas nossas mãos. E aí me lembrou uma palavra de Deus que diz assim, lá em Mateus 25, versículo 21, que diz assim: Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Então eu lembrei dessa passagem que o Senhor fala: aquele que é fiel no pouco será também fiel no muito. Então, se eu não estou sendo fiel nas coisas pequenas, por que eu vou atrás de coisas grandes? Eu tenho que começar a concluir as coisas que comecei. Eu tenho que ser fiel com o que já está na minha mão. Esse contexto dessa palavra é sobre a parábola dos talentos. Se você quiser ler, vai lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. É o contexto da parábola dos talentos, né? Que o Senhor foi embora, deu um talento a um, dois a outro, três a outro. E esse que recebeu um multiplicou, os que receberam alguns talentos, dois, três, eles multiplicaram os talentos. E esse que recebeu apenas um talento, ele ficou com medo de investir, com medo de multiplicar, com medo de perder, não é? A gente também tem que ter esse cuidado, a gente também não pode deixar de dar passos com medo do que pode acontecer, porque realmente a vida é incerta, mas a gente não pode deixar de tentar, mas isso é um tema para outro vídeo. Então, ele ficou com medo de investir e enterrou os talentos, não multiplicou os talentos. E aí o Senhor falou, né, servo mau, você não multiplicou por medo, porque você não colocou no banco, porque no banco pelo menos ia correr juros. Por conta disso, né, vou tirar até que você tem. E aqueles que multiplicaram, falaram, servo bom, porque você foi fiel no pouco, eu vou te multiplicar ainda mais. E aquele que não multiplicou até o que você tem, eu vou tirar. Então, eu pensei muito sobre isso. Se eu não estou sendo cuidadosa, e se eu não estou conseguindo dar conta, talvez por falta de organização, eu não digo nem falta de capacidade, que todos nós temos capacidade. Talvez por falta de organização, talvez por falta de foco, talvez por falta de prioridade, não sei. Eu tenho que investigar. Mas se eu não estou conseguindo ser fiel no pouco, por que eu vou correr atrás de coisas grandes? Então, assim, isso mostrou que tudo bem, você pode comprar, você pode dar esse passo em comprar esse curso, se você quiser. Mas veja bem, você vai concluir? Você vai se comprometer em fazer? Ou você vai jogar dinheiro fora? Porque uma vez você comprando esse curso, investindo nisso que você quer, Alessandra, né? Eu pensando assim comigo mesma, como Deus estivesse falando comigo. Você investindo nesse curso, você vai se esforçar para você terminar, porque você não foi fiel nem na leitura daquele livro. Apesar que depois desse livro eu parei ele, mas eu já li outros, então é porque eu dei uma pausa nele, mas eu me interessei por outros, comecei a ler outros e concluí, por sinal. Então eu percebi que algumas coisas eu consigo começar e concluir, e outras não. Então me comprometi a pegar novamente esse livro e terminar a leitura dele. Sobre o curso eu ainda não decidi, mas foi uma reflexão que eu trouxe e quis passar para vocês, porque às vezes eu não sei qual é o seu plano, eu não sei qual é o seu objetivo, mas às vezes você quer isso, quer aquilo, mas você não deu conta ainda nem do que está na sua mão. E ontem eu escutei um vídeo de uma moça chamada Beatriz, eu esqueci o sobrenome dela, uma pessoa muito sábia, e ela falava justamente sobre isso, sobre às vezes a gente quer outras coisas e sendo que a gente também nem ainda deu conta do que nós temos. Ela falou uma frase assim muito interessante, que não peça a Deus campos maiores se você não conseguiu plantar no campo que você tem. Você tem um campo pequeno, um terreno pequenininho ali.
Você nem plantou ali, nem tentou plantar naquele terreno. Você quer, eu quero um terreno maior para eu plantar. Mas você já plantou num terreno pequeno? Você já plantou no terreno que você tem? Por que você quer desejar terrenos maiores se você nem plantou no que você tem? Então isso é muito real. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque às vezes nós não alcançamos o que desejamos porque a gente não consegue dar conta do que nós já temos. O que você está fazendo no seu tempo? Eu estou de férias. E aí eu aproveitei esse tempo para descansar, sim, obviamente, mas para estudar, porque estou com foco em alguns projetos, então eu dediquei meu tempo para estudar. Eu estou dedicando meu tempo também para meditar a palavra de Deus, porque olhar para dentro, buscar a Deus, para mim é importante. Não ficar ansiosa demais com as coisas, só as coisas terrenas, só ir em busca do material, mas cuidar do meu espiritual também. Então isso foi um foco também que eu queria ter. Então estou aproveitando do meu tempo para leitura, me afastei um pouquinho das redes sociais, para estudo, para cuidar da minha saúde, da minha alimentação, fazer uma atividade física. Então nisso aí eu acredito que estou melhorando, estou sendo fiel naquilo que Deus me deu, nesse tempo que as minhas férias, porque quando estou trabalhando é muito mais complicado fazer uma atividade física com mais frequência, é mais complicado estudar com mais frequência ou em um tempo maior, porque eu preciso dividir meu tempo ali com o trabalho, com o estudo. Às vezes complicado até separar um momento para orar, porque às vezes eu deixo pro final do dia, mas aí já tô cansada, acabo dormindo. Então, o relacionamento com Deus não pode ser assim. A gente não pode dar a Deus o que sobra. A gente tem que colocar Ele como prioridade, porque eu tenho consciência, a minha crença, a minha fé, que eu nada posso sem Deus. Inclusive, quando eu conversei com ele sobre isso, sobre se eu deveria ou não pegar esse curso e etc e tal, sobre a dificuldade que eu tenho em muitas vezes de começar algo e não terminar, eu cheguei à conclusão realmente que nada eu posso sem o Senhor. E falar para ele assim, olha, me dá capacidade de terminar aquilo que eu começo, me dá capacidade de fazer isso, porque eu percebo que eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade. E sozinha, talvez por questões também psicológicas, porque a nossa mente, gente, também é um campo, né? Tem um livro que se chama Campo de Batalha, da escritora e comunicadora, não, ela é missionária Joyce Meyer, algo assim. E ela tem um livro chamado a mente, né, o campo de batalha, porque realmente a nossa mente, ela nos sabota muito. Ela acha que a gente não é capaz, então essa questão desse curso também, que eu fiquei temerosa no sentido de, eu vou ser capaz de concluir, eu não sei se eu vou ser capaz, porque eu já me conheço um pouco, já sei que às vezes eu começo algo e não consigo terminar. Então, a nossa mente ali também vai trabalhando, olha, você não vai conseguir terminar, é bom você não pegar, viu? Porque olha só, você não conseguiu terminar o livro, porque você vai pegar isso? Então você não vai conseguir, Alessandra, olha, é melhor não. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. A gente deve trabalhar na nossa mente e dizer, não, eu decido e vou fazer, e vou me esforçar para fazer e eu vou conseguir. Você tem que realmente mudar a sua mentalidade. Eu tenho que mudar a minha mentalidade para que eu possa também conseguir evoluir e mudar até isso, essa tendência que eu tenho. Então, eu reconheci que eu tenho realmente essa dificuldade e não há nada de errado em reconhecer. Quando você reconhece o que você tem, você já é um passo para a transformação. Então, eu reconheci, olha, Senhor, eu tenho essa dificuldade, essa fraqueza de começar, de terminar o que eu comecei. Não é com tudo, mas algumas coisas eu confesso que eu comecei 2 coisas e eu não terminei. Então, Senhor, me ajuda nessa fraqueza minha, me capacita a ser melhor, me capacita a terminar as coisas que eu começo, se ainda fazem sentido, porque se for algo também que não faz mais sentido para você, não tem pra você terminar. Se você começa algo que você, eu não quero ir para esse caminho, eu comecei o curso de psicologia, um exemplo. Mas no caminho você percebe que não é para você, que você não gostou do curso, que você não se identifica com o curso, que não é aquilo que você quer trabalhar, tudo bem, você pode não concluir, porque não faz mais sentido para você. Porque não é esse caminho, porque você já percebeu que não é isso que eu quero. Então, se você percebe que não é aquilo que você quer, então você pode parar e não concluir, para não perder tempo. Foca naquilo que realmente você quer, tá? Mas se é algo que você quer e você começa e não termina, aí sim. E aí já o problema já está aí. Então, eu peço a Deus, primeiramente, Senhor, me dá clareza daquilo que eu realmente quero,
daquilo que eu preciso fazer e me capacita para terminar aquilo que eu começar. Me ajuda porque realmente eu percebo que nem para isso eu sozinho não consigo. Então, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço a minha limitação e eu peço ajuda de Deus. Eu percebo que minha mente me sabota muito, eu vou também buscar ali ajuda psicológica. Então, é você dar passos. Então, só no fato de você reconhecer, buscar ajuda e dar passos para melhorar, já é algo muito, muito bom que vai fazer a diferença, não é? Então, seja fiel um pouco, seja fiel nas pequenas coisas, no tempo que Deus está te dando. Então, se eu estou sendo fiel nisso, já que no trabalho, quando eu estava trabalhando, não tinha muito tempo de fazer as coisas, essas minhas férias eu aproveitei aquilo que o Senhor me deu, que foi as férias. Então, eu confesso, eu admito, sim, e reconheço, sim, que eu melhorei, que eu aproveitei, sim, o tempo das minhas férias. E então, seja fiel um pouco naquilo que você tem agora. Se você tem pouco, se você tem pequeno, se eu tenho 2 horas para estudar, aproveite essas 2 horas. Não fica assim, se eu tivesse mais tempo para estudar, para concurso ou para qualquer coisa que seja, eu estudaria. Não espere ter mais tempo. Se eu tivesse uma casa X, eu conseguiria... Não, é com o que você tem agora, com o que você tem na sua mão. Não é quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso. Não, é com o que você tem. Seja fiel com o que você tem nas suas mãos e faça o melhor com o que você tem nas suas mãos. Só uma ressalva também que no início do vídeo eu falei que eu fiquei um pouco ansiosa. E se eu pegar o curso e não terminar? E se eu pegar o curso e não conseguir pagar no caminho? Tem outra questão que Deus fala. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Foi algo que... É por isso, gente, que é tão importante você ler a palavra, se você tem alguma fé, alguma crença, porque aquilo que você vai bebendo da fonte, nessa palavra aqui tem tudo. O Senhor te orienta com relação a todos os temas da sua vida. Então, às vezes, quando eu estou com dificuldade, quando eu estou com medo, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com algum pensamento sabotador, negativo, o Espírito me ilumina e vai trazendo essas palavras, essas mensagens verdadeiras para combater. Então, se estou ansiosa, será que eu vou conseguir? Será isso? Será aquilo? Aí vem na minha memória, porque também eu busco e o Espírito Santo, acredito que a iluminação do Espírito Santo, ele vem dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia tem sua própria preocupação. Então, eu não vou saber se eu vou conseguir, não posso ficar preocupado se eu vou conseguir pagar, caminha um dia de cada vez. Então, é importante focar nessas 2 palavras que eu trouxe para você hoje. Primeiro, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso não significa que você deve viver hoje também de qualquer forma, não é isso, mas é você fazer o seu melhor no que você tem hoje, no que você tem agora, sem ficar se angustiando, porque o amanhã Deus pertence, o amanhã ainda não chegou, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, tudo pode acontecer, inclusive nada, não é assim? Então é focar no hoje. O que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho 2 horas de estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que levar o filho. Hoje, faça o que você tem que fazer hoje. Se o amanhã chegar, você continua, então um dia de cada vez. E o segundo, que veio isso no meu coração, que foi o tema da reflexão de hoje. Se você não for fiel nas pequenas coisas, você não conseguirá ser fiel nas grandes. Então não tem como te acrescentar mais, não tem como te dar um campo maior se você não cuidou do seu campo pequeno. Não tem como te dar uma casa maior se você não cuidou da sua casinha pequena. Não tem como te dar, enfim, você pode dizer aí o que você deseja, mas você já está cuidando do que você já tem para que isso depois possa melhorar? Essa reflexão. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo para vocês. Deixem seu comentário se vocês quiserem sobre isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.